a gravação com esse atraso, mas vamos lá. Bom dia a todos, todas e todos. Estamos começando mais uma sessão da PDU aqui em Geociências. Nosso assunto hoje é interdisciplinaridade, principalmente no contexto, né, do curso de Geociências. E a nossa proposta aqui agora é de interagir com os professores do Instituto de Geo, principalmente com o professor Marco Tomazoni, né? Então, eu quero começar problematizando a questão do ensino universitário. Primeiro dizer, vocês estão visualizando aí, problematizando o contexto do ensino universitário, vocês mesmas ampliam. Está dando para ver, Fernanda? Eu estou no computador. Aí tá ótimo. Do jeito que você colocou anteriormente, ficou excelente. Ok. O ensino universitário, a nosso ver, ele está muito assentado sobre o conhecimento científico, mas sobre o conhecimento científico numa perspectiva dada, numa perspectiva já estabelecida, como se fosse externa ao sujeito que aprende, mas não exatamente sobre o pensar cientificamente, sobre o pensamento científico, que envolve problematizações, hipóteses, indagações, busca, não é? Resoluções, construção de conhecimento novo. Então, não necessariamente esse ensino está voltado ao pensar científico, mas está assentado sobre o conhecimento estabelecido, sobre uma lógica transmissivo-conteudista. Então, eu chamo essa lógica de pedagogia academicista, né? Uma pedagogia que um pouco reproduz o modelo da universidade desde que ela foi instituída no medievo, né? Então, a questão da transmissão de um conhecimento já produzido, não exatamente sobre o imaginário dos estudantes, a capacidade que eles têm, inclusive, de um pensar criativo. O ensino universitário está muito baseado também na abstração, mas numa abstração do ponto de vista ideal, não é? Mas não na capacidade problematizadora voltada à compreensão da vida. Estamos focados em modelos, muitas vezes, teóricos, abstratos, e que precisam ter uma ligação mais clara com a vida e com o contexto. Portanto, é um ensino baseado sobre uma visão externa da ciência e não das ciências em seu conjunto. Isso não permite uma visão integrada do contexto, uma visão interdisciplinar. Então, é nesse sentido que, e aí vamos aqui adiante, há maneiras que são conservadoras de ensinar os objetos de conhecimento científicos. Vocês me dirão, e aí eu vou perguntar a Tomazoni, se essas perspectivas se coadunam com a realidade do ensino, com essa realidade pedagógica no IGEL. Normalmente é uma perspectiva, como falei antes, voltada para modelos abstratos, com pouca ou quase sem consideração a variáveis de contexto, a experiência vicária, vivida, não é? Há também uma perspectiva de ensino dos componentes curriculares como uma continuação do status quo. Então, isso leva a uma apreensão do conhecimento estrito e uma reprodução acrítica desse conhecimento. Eu digo sem uma poética do conhecimento, eu vou dizer depois a poética da ciência a que se refere. Então, é um pouco na linha da reprodução. Eu ensino aqui, cobro na hora da prova, ou no momento de aplicar questionários, não saio da exercitação ou de uma visão aplicacionista, né? Então, é preciso a gente pensar numa perspectiva ampla, mais construcionista do que mais indagadora, mais problematizadora, mais produtora de novos conhecimentos, sem questionamentos, encontrando-se resultados para problemas ou questões já postas, o que levam a certa, vamos dizer, castração intelectual, né? E aí a gente fala de que é necessário indagar. Pergunto ao professor Marco Tomazoni, que me escuta, e aos demais presentes também, mas, sobretudo, ele foi convidado a interagir comigo hoje aqui.
que é que ele me diz sobre isso? Como é no contexto, Tomás? Como é que fica essa questão no contexto do ensino de geociências? Ó, já que esse foi, não é uma provocação, que eu acho que isso é uma questão de uma reflexão nossa, né? Uma reflexão que a gente faz com outros colegas também ao longo do caminho, né? E a gente percebe que eu, particularmente, eu vou falar por mim, eu não posso falar pelo coletivo, depois eu posso fazer pequena pontuação sobre como eu vejo dentro da estrutura da nossa reforma curricular, por exemplo, né? Essa tentativa de adaptação a esse contexto mundo, né? Eu penso que nós estamos diante de vários elementos paradigmáticos no mundo, né? E cada vez mais esse confronto entre o academicismo e a vida real desse do que a gente chama de estudantes, e alguns chamam de clientela, que eu acho horroroso, né? Não gosto, acho horroroso isso, mas dos estudantes, dessas pessoas que procuram na educação um viés, né, de salvaguarda, ou até de um processo de profissionalização. Então, eu vejo que a gente continuamos com esse viés, né, fortemente academicista, conteudista, ele está presente de forma muito, muito latente, né, porque as nossas formações, eu acho que foram muito nesse sentido, né, serem conteudistas, e eu, particularmente, eu observo e vejo que, na minha experiência dentro de uma disciplina, por exemplo, como estudo integrado da paisagem, entre outras que eu já lecionei, né, que é uma disciplina que tem um caráter quase que holístico também, no sentido de dar essas junções das ciências da Terra com as ciências do mundo, né? Eu chamo de... A geografia é uma ciência, ao meu ver, é uma ciência terra-mundo, então ela se enquadra nessa perspectiva de entender as relações nossas, sociedade e natureza, dentro de um contexto único. E como você lida com isso num caráter totalmente disciplinar, onde cada um tem quer um monte de horas para dar um conteúdo. Sendo que hoje a gente tem uma sociedade que tem um conjunto de informações gigantescas ao seu dispor e nos falta o método, o como aprender e como ensinar. E eu acho que essa é a grande questão, talvez o Morin e outros pensadores nos colocam sobre a teoria da complexidade, né? E como a gente lida nisso no processo educacional. E eu estou vendo, novamente, claro, né? A gente lida com a questão da reforma curricular, a disputa, horas para mim, horas para a disciplina, e a gente um pouco não consegue avançar numa discussão maior. Nossos departamentos são muito funcionais no sentido de discutir, né, as burocracias, porque nós, os docentes, acabamos sendo empurrados para muitas coisas burocráticas e poucas atividades, de fato, no sentido pedagógico, né? A gente tem uma propulsão científica que é necessária ser verticalizada, mas precisamos de um porquê fazer isso e em que contexto de mundo. Perdoe a extensão da minha fala, mas foi provocação sua. Mas é isso aí, eu estou adorando, e porque nós temos, realmente, parece que a gente combinou a apresentação, né? Porque, na verdade, nós vamos trazer aqui uma perspectiva também, Tomazoni, de poética da ciência, dizendo que, no entanto, existe essa poética, que são retratadas muito bem ou refletidas na visão na perspectiva inter e transdisciplinar, que é uma visão, é uma perspectiva, é um paradigma, na verdade, é uma epistemologia, né? É um modo de conceber o conhecimento integrado. E é um modo, do ponto de vista pedagógico, também focado na experiência pedagógica e também de produção científica, na capacidade de problematizar o conhecimento via abstrações, mas não abstrações de modelos teóricos, mas abstrações a partir desse real concreto, né? E aí nós temos, você cita Edgar Morin, maravilhoso, né, que eu trago aqui também, porque a gente pode, claro, eu não quero fechar em um único paradigma, mas esse é o paradigma complexo que eu abraço também. Existe também a perspectiva do materialismo histórico dialético, ou pelo menos do pensar dialético, né? Mas, enfim,
o que eu quero dizer aqui, e aqui eu trago um pensamento de Piaget a respeito dessa ideia. Eu estou falando muito de abstração, mas é importante resgatar aqui Piaget, que foi um estudioso da questão da interdisciplinaridade, Tomazoni, quando ele fala do que seja abstração, a partir de duas ações que são cognitivas em interação, né? Uma ação de centramento, quando a gente interioriza, né, os dados do mundo, as informações que estão aí no mundo material, e ele fala em mundo material e mundo conceptual. Então, essa compreensão de centramento é quando a gente interioriza os dados que estão postos, mas também em relação a um descentramento, que já é uma apreensão, um segundo momento, que pode acontecer, inclusive, de forma absolutamente integrada com o primeiro, de apreensão expansiva do objeto de conhecimento, a partir de várias perspectivas, quando o sujeito começa, então, a relativizar. Então, é isso que o professor ele deve favorecer o aluno. Quando ele problematiza, ele permite a visão do objeto de conhecimento a partir de uma perspectiva mais plural, por exemplo, é que o aluno relativize para poder abstrair da forma mais ampla possível, de modo a ampliar o seu olhar. Então, relativizar o que é questionar, é compreender o conhecimento em relação a alguma coisa, é levar em consideração questões cognitivas, questões culturais sobre aquilo que se considera verdade, e não estabelecer uma verdade única. Então, relativizar é quando o estudante é capaz de rechaçar, e nós também, professores, verdades tidas como universais, tornando assim o conhecimento algo subjetivo, né? Então, isso depende sempre da forma como a gente aprende, do sentido empregado pelo sujeito. O conhecimento ele não está dado no real, ele depende de nossas interpretações. Então, o que eu quero dizer com a capacidade de abstrair é se nós que estamos ensinando o conhecimento científico estamos permitindo esta visão integrada, essa visão interconectada, essa visão problematizada e problematizadora do real. É isso que nós queremos garantir também aos nossos estudantes. Você não acha, Tomazoni? Aí eu trago só um pouquinho aqui, antes de te passar a palavra, desculpe, sem querer interromper, já interrompendo, você falou em Morin, e aí você me convoca, né, a trazer a ideia da religação, né? A religação dos saberes, esse livro dele, organizado por ele, que eu amo de paixão. Quando, ao contrário do que apregoa a ciência positiva, Edgar Morin fala em religare, ele fala numa racionalidade aberta, onde importam diferentes prismas, onde importam diferentes e múltiplas variáveis, que são as variáveis de contexto, ao contrário da visão racionalista, né, da visão positivista, né, e buscando escapar essa lógica binária, né, ou isso ou aquilo, né, que exclui, né, outras opções, né, ou a lógica do terceiro excluído. Como é que você vê o nosso ensino, por exemplo, considerando essas perspectivas em oposição? De um lado, a visão positiva, a visão cientificista, de outro lado, uma visão complexa daquilo que é tecido junto e que está integrado. Uau! Cristina, são questões, eu acho que eu tive o privilégio, assim, tenho o privilégio de também ter colegas assim que são extremamente valorosos nessas reflexões sobre essas coisas da alteridade com o mundo, né? Então, assim, de como a gente pode construir e reconstruir, assim, as formas de nós relacionarmos com aquilo que a gente chama de conteúdos, né? Que são, na verdade, as interpretações do mundo, né? Ou dessas janelas que a gente olha o mundo nas nossas ilhas de conhecimento, né? Então, venho também de uma experiência agora, vim do campo, de 4 dias de campo com os estudantes, né? Nesse retorno, depois desses anos aí de certa letargia, né? Nesse sentido, e disposto a modificar, inclusive, os elementos conteudistas que eu tratava no meu campo, né? Naquilo que eu chamava de meu campo.
E o efeito disso foi muito valoroso, assim, começar a tratar de coisas que eles já tinham. Estavam, como diz o Siddhartha, né? Estão dentro de você, né? Não dependem essencialmente de um conteúdo dado pelo professor bancário, né? Parafraseando aí aquela ideia que quase sempre nós recorremos ao professor bancário, né? Que Paulo Freire. Dar conteúdos, né? Dar conteúdos e querer juros e correção monetária nas nossas provas, né? É mais ou menos isso. Então, como você transpõe isso, né, lidando com essa perspectiva de estudantes dentro de um mundo de ansiedade, né, e um mundo do trabalho tão complexo como está hoje, né, como hoje e como ficará pior no futuro, né? Então, robotização e uma série de outras coisas que isso e como essa ansiedade pode ser trabalhada. Você não pode achar que vai trabalhar conteúdo sem trabalhar com o ser humano, com aquele ser humano que está em contexto no mundo específico. No nosso caso, na geografia, Cristiana, a gente está com um problema gigante, que é a destruição das humanidades nas escolas, né? As humanidades tidas como apenas uma coisa, né? Depois a filosofia ter lutado anos para ter filosofia na escola, logo em seguida vem um golpe, né, do novo ensino médio, né? E arrebata... A BNCC, né? Que arrebata, que tem uma coisa interessante, pero na prática não útil. É como foi como é, na verdade, a lei antidrogas no país, né? De 2006, que hoje encarcera negros, né? Jovens negros, né? Que deveriam estar na escola, encarcera jovens negros e liberta jovens brancos, né? Com quilos enfim, são as contradições. A lei que separa o usuário de traficante, né? Mas ela, na prática, não separa. Então, a gente, na prática, também não separa, né? Na educação, não separa. Desculpe eu fazer esse contraponto lá com isso, porque isso mexe no contexto de vida, né? Então, como é que a gente lida com essa questão da interdisciplinaridade, que é uma coisa parece bonita ou potente, lidar com esses conhecimentos de forma conjunta, mas na prática, nos cursos de licenciatura específica, eles estão sendo um fruto, eles estão criando ansiedade nos estudantes. Professor, eu estou fazendo geografia, mas não tem mais geografia na escola. O que eu vou fazer com geografia, professor? Inclusive, Tomazoni, se a gente for observar, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque está na ordem do dia, né? Eu trabalho com didática para as várias licenciaturas e tenho alunos de geografia também. E o que nós percebemos é realmente que as ciências humanas, e na verdade há uma separação entre as ciências e um apagamento realmente das humanidades. Na BNCC, essas disciplinas elas passam a ter esses componentes que deixam de ser, inclusive, disciplinas científicas, né? São campos. Na educação fundamental, eles chamam de campos de experiência. Enfim, eles chamam de linguagens no ensino médio, a partir dos itinerários formativos. E esses campos disciplinares aí, eles se tornam rarefeitos, esses conteúdos. Eles praticamente passa a ser ensinado agora no ensino médio 1 hora de história, 1 hora de geografia por semana, algo assim. Porque é tão difícil, inclusive, essa implantação da BNCC, que não tem ainda nenhuma escola que tenha implantado na sua inteireza. O que a gente percebe, inclusive, é que aquela organização por competências, né, professor Tomazoni, é uma organização em que os conteúdos, eles praticamente desaparecem do currículo, gente. Eu trabalho com didática, nós ensinamos planejamento de ensino nesse momento em didática 2. Eu tenho meus alunos de história, de geografia, meus alunos de dança, alunos de química, de física. Eu digo, vamos, gente, planejar. Eu tenho que, para planejar, considerar, antes de mais nada, uma pesquisa bibliográfica. E dentro da pesquisa bibliográfica, Tomás, nós temos que usar, permita chamar de Tomás, fica mais rápido, mais como é que se diz? Carinhoso, mais próximo. A questão da... acaba que, assim, eu estava dizendo, temos que usar os marcos regulatórios. Um dos marcos regulatórios que são contemporâneos, que estão aí na ordem do dia, é a BNCC, porque os PCN
a gente já não pode mais utilizar. E a Base Nacional Comum Curricular é a base sobre a qual os estudantes que estão fazendo licenciatura e os jovens professores e os professores de modo geral devem se basear para fazer seus planejamentos, e as escolas devem adaptar seus currículos. Então, o que a gente vê, minha gente, é esse apagamento das ciências humanas e essa minimização dos conteúdos. Quando eles vão planejar, eles só acham as competências. Eu digo, bom, os conteúdos estão dentro das competências, mas eles são tão amplos, que cabe qualquer coisa ali, você está me entendendo? Quer dizer, não pode ser também tão focado, mas também não pode ser tão amplo a ponto da gente não conseguir nem palpar, entende? A gente fica assim, é uma orientação que se torna, inclusive, bastante abstrata, né? E isso recai absolutamente sobre a formação desses futuros professores. Eu sei que em Geologia nós temos o curso de licenciatura em Geografia, nós temos o bacharelado, não é? Também em Geologia, e tem outro curso de graduação? No Geociências, a gente tem, né, tem a Geologia, tem a Oceanografia, a Geofísica e a Geografia. E a Geografia tem a licenciatura noturno e diurno, né? E o bacharelado. A Geografia, então, tem digamos, seriam 3 em 1, né? A Geografia tem os 3 em 1, licenciatura diurno e noturno, e o bacharelado. Pois o bacharelado. E tem também a Oceanografia. Né? Tem a Oceanografia, né, que é o curso mais novo, tem a Geologia e Geofísica, né? Então, a Geociência forma tá. esse Mas contexto. é só bacharelado, aí essas não tem. A licenciatura é apenas para a Geografia. Então, eu não quero deixar os outros professores. Simone está dizendo aqui Geofísica. Você é de Geofísica? A Simone é de Oceanografia. Ah, que lindo esse curso deve ser. Eu imagino que deve ser de uma beleza tão grande. As ciências são bonitas demais, né? Nós temos uma obra de arte, professora, tem uma obra de arte logo na entrada, que é uma obra de arte muito linda, que a gente foi presenteado, o Instituto de Geociências foi presenteado. Tem essa obra de arte lá da Escola das Artes, é uma coisa linda, através da professora Gisele, né? Ela fez contato, que é a nossa colega, que também é uma artista mural. Obra, né, Gisele? Aquilo. Depois vocês procuram aí na internet que eu quero ver isso. Você vai amar. Eu acho aquilo lindo demais. Olha, Tomazoni, vocês querem coisa mais interdisciplinar do que o Instituto de Geociências? Francamente. O que é geofísica, gente? Né? Professora, nós lidamos, eu tenho a mais absoluta crença, né, que o Instituto de Geociências, os nossos colegas, né, de todas as áreas, né, a gente lida com questões que estão na pauta hoje do que a gente pode dizer assim, que o Bruno Latour e outros estudiosos dessa contemporaneidade vão chamar de intrusão de Gaia, que na verdade são essas grandes transformações, as transformações que hoje elas não podem ser mais escondidas, e as transformações promovidas, né, e os impactos dessas transformações dentro do sistema capitalista, criando esse consumo da terra e os subprodutos dele, que são a pobreza, a degradação e tudo mais. E as geociências, eu diria, com uma certa empáfia, perdoe aí vocês todos, nós temos essa possibilidade de ter profissionais que conseguem compreender os impactos terrígenos, né, os impactos na própria terra, com grande T maiúsculo, na terra, no sentido solo, e na humanidade, no sentido mundo, né? Então, não quer dizer que outras áreas não, mas assim, é um orgulho de eu estar no Geociências, mas gostaria que a gente fosse mais... Isso. Né? Eu não tenho a menor dúvida... Aí, viu? Eu não tenho a menor dúvida de que esse é um instituto que, por definição, pela sua própria natureza, ele é interdisciplinar em si, daqui a Gisele que está falando, não só de geofísica, mas de geoquímica. É a interdisciplinaridade científica explícita da melhor maneira.
Então, eu queria dizer que existem concepções, Tomazoni, que são diferenciadas, né? Ou que são diferentes, não necessariamente... Ai, cadê? O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui. Não vou falar agora do histórico, mas eu queria, do ponto de vista de Piaget, que foi um estudioso que estudou também a questão da interdisciplinaridade. Está tendo um barulho aqui, está interferindo aí, gente? É carro do ovo, é tudo. Faz parte, faz parte. Deixa, já está passando. Olha, na origem, o que eu quero trazer aqui, Tomás, para a gente discutir, é que tanto a interdisciplinaridade como a disciplinaridade pode ser de natureza científica, das demais ciências naturais, das ciências humanas, das ciências exatas, mas ela pode ser também pela sua aplicabilidade de ordem didático-pedagógica, não é menos científica. A pedagogia também é uma ciência humana que estuda a educação. Mas estamos dizendo que ela pode ser de natureza de produção da ciência, como pela sua aplicabilidade, ela pode ser a interdisciplinaridade de natureza também pedagógica. E no campo pedagógico, ela é uma abordagem epistemológica e metodológica. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer com isso que o modo de concebermos o conhecimento ele pode ser disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, daí por diante. O modo como nós nos relacionamos, a nossa relação com o saber científico, no caso nosso aqui, não é, do Instituto de Geociências, é que vai dizer da nossa concepção epistemológica. Então, como é que eu penso a minha disciplina científica? De modo integrado entre as partes, o todo e as partes e o todo, ou de modo fragmentado? Então, essa é a perspectiva epistemológica. E ela pode ser entendida também na perspectiva metodológica, que é como eu vou trabalhar na minha praxis, que é uma prática refletida, não é uma prática somente de ensino, como se eu não tivesse nenhuma teoria pedagógica aplicável às geociências numa perspectiva criativa, numa perspectiva crítica, etc. Então, ao mesmo tempo, eu quero dizer que a interdisciplinaridade ela é, portanto, ao mesmo tempo, um processo, como diz São Tomé, e uma filosofia de trabalho. Como diz São Tomé, eu acho muito bonito isso no Amazônia, é um objetivo nunca completamente alcançado e, por isso, permanentemente buscado, né? Então, isso daí nos dá conta do quanto é importante de pensarmos pedagogicamente, didaticamente, como é que vamos trabalhar na sala de aula. Tá? Você fechou a câmera porque você está com problema de conexão, é isso? Ok, não, sem problema. Para manter mais fidelidade na comunicação, mas eu estou aqui presente, a hora que for necessário, eu interajo aqui e abro de novo, beleza? Beleza. Então, eu vou estar aqui colocando... Vocês estão me escutando bem? Então, né? Não estou interrompendo, não, né? Se tiver tendo qualquer problema, você me avisa, tá? Ok. Então, o que eu quero dizer é isso, Tomazoni, como é que você vê isso? A interdisciplinaridade, ela é, ao mesmo tempo, um modo de conceber o conhecimento, ela é, ao mesmo tempo, uma epistemologia, não é isso? Um modo como eu me relaciono com o conhecimento. Como ela pode ser, pela sua aplicabilidade prática, ela pode ser de ordem didática também, didático-pedagógica. Vocês compreendem essa diferença? Como é que você vê isso? Uma coisa é você conceber... Se você já concebe o conhecimento integrado de forma interdisciplinar, ou como queira, o pensamento complexo, de modo hologramático até, né? Se eu percebo o conhecimento com todas as suas interfaces, fica muito mais lógico eu trabalhar didaticamente, de modo também interfaceado e interdisciplinar. O que é que você acha? É isso, eu percebo, né, que então ao longo desses últimos anos, né, principalmente assim, eu tenho me voltado muito para tentar responder uma pergunta, né, ou perguntas que são talvez que eram desse movimento da geografia, né, mas eu acho que tem a ver com geociências como um todo, né, que é realmente assim, como a gente trabalha conteúdo, né?
como esse conteúdo e de que maneira e graus de importância eles têm. É claro que na nossa formação nós aprendemos com as caixinhas, né? Nós aprendemos análise e síntese, nós aprendemos um modo cartesiano e um modo, né, de um mundo que se transforma num grande relógio que a gente monta, desmonta, e ele está pronto para responder sempre que a gente desmonta ele. E a gente percebe claramente que os nossos os modos operantes de análise e síntese, eles não solucionam a compreensão de problemas complexos. Não solucionam. Muito pelo contrário, a gente vê cada vez mais que essa compreensão dessa teia ou dessa rede sistêmica, ela é muito mais complexa do que um jogo de dominós que você empurra um ponto, ou seja, um input, um trabalho, um output, uma retroalimentação. Ela não funciona somente assim, né? Cada vez que isso entra novamente no circuito, entra de uma outra forma. Então, os conteúdos, a noção de ser e estar no mundo, ela precisa ser vista de outra forma. Então, por isso que eu acho que acredito comparativamente, né, ou comparativamente não, de forma, um pensamento conjunto com alguns colegas, eu não enxergo isso em todos, não enxergo em todos, mas a necessidade de se trabalhar com essas visões, né, dentro de contexto. Então, assim, terra-mundo, né? A gente tem que entender os fenômenos morfológicos, estruturais, mas a gente tem que entender os fenômenos das dinâmicas, né, que ocorrem sobre tudo. Então, e isso implica em a gente usar vários tipos de pensamento, né? Até agora a gente aprendeu que a dialética é contraditória à fenomenologia, que é contraditória à análise sistêmica. Cada uma delas implica num tipo de movimento, em um tipo de percepção que são importantes elas não são só complementares de uma caixa que se encaixa, mas elas são importantes. Eu não posso entender o mundo hoje sem o materialismo histórico dialético. Se eu não são excludentes, né, Tomazoni? São excludentes. O sistemismo, no sentido de uma análise sistêmica, né, no sentido de um sistema complexo, ele é muito importante, porque são as cadeias, as trocas, os inputs, outputs das energias e os processos que transformam a sociedade e a Terra. Para e passo, a dimensão fenomênica, que é o indivíduo olhando para isso tudo, o indivíduo em contexto olhando para o mundo e interpretando o mundo. E como essa interpretação do mundo implica no movimento dele no mundo. Perfeito. Então, isso eu acho que é uma interpretação trazida do Morin, né, em parte dele, em parte de outras concepções, que hoje eu não só estudo os meus geomorfólogos e o Milton Santos, eu olho a todas essas concepções, com né, certeza, são úteis, importantes. Como você vai se relacionar com os estudantes e como você vai construir com eles isso, né? Então, sair dos nossos quartéis generais e tentar fazer dialogia na sala de aula, que não é fácil, implica em movimentos. Isso. Dante Galef fala numa polilógica, inclusive, né? Como fosse para além da dialógica, né? Eu concordo integralmente com você. Quer dizer, essas visões paradigmáticas, elas não são excludentes, né? Elas são absolutamente complementares, né? Como é que a gente vai negar? Eu me sinto mal de dizer, eu nego a fenomenologia porque eu partilho de uma visão materialista, dialética, ou eu nego completamente o materialismo histórico dialético porque eu sigo uma orientação provinda da epistemologia da complexidade. Não dá para você negar o quanto o aspecto infraestrutural numa compreensão sociológica, né, do mundo em que vivemos tem importância e também é bastante determinante. Mas não dá para negar que as coisas estão interconectadas o tempo todo, né? Que eu exerço algum poder de transformação aqui dentro dessa totalidade.
Então, assim, e que também sou um sujeito, né, diante do mundo, né, e estou nele, né, e dou sentido a ele, interpreto ele, né, numa compreensão mais fenomenológica. Então, assim, essa coisa de rechaçar, não é, uma perspectiva para abraçar a outra, eu acredito que ela não avança. E, ao contrário, o pensamento complexo avança, porque eu acho que é danoso isso que você está colocando aí, sem dúvida nenhuma. O importante também é que, se a gente pensa assim, ou seja, se a nossa relação com o conhecimento, portanto, se a nossa concepção epistemológica de conhecimento é uma concepção integradora, pelo menos interdisciplinar, eu tenho que fazer com que o meu ensino seja também integrador, interdisciplinar, porque a interdisciplinaridade, no plano didático-pedagógico, significa criar condições, mediar de modo que o aluno conceba o conhecimento integradamente, de forma interdisciplinar ou até transdisciplinar, numa esfera aí já mais avançada de compreensão das coisas, né? Então, vejam só, não basta que eu me associe aos meus colegas para trabalhar disciplinas conjuntamente. Eu posso fazer isso e estar trabalhando numa perspectiva multi ou pluridisciplinar. Eu preciso, com ele, estar trabalhando com a essencialidade dos objetos do conhecimento a partir de objetivos comuns que propiciem o aluno pensar de modo interdisciplinar. Porque a interdisciplinaridade se realiza, em termos pedagógicos, na capacidade que o aluno tem de pensar interdisciplinarmente. Era isso que eu queria apresentar aqui rapidamente, se me permite, você, Tomazoni e os demais. Eu trago a concepção dialética, né? Juntamente, vocês estão vendo 2 prismas aqui, eu não falo da fenomenologia, mas trago a concepção dialética do materialismo histórico dialética, nas suas categorias de contradição e de totalidade, mas com uma visão parecida com a de Tomazoni, de complementariedade ao paradigma da complexidade, a essa compreensão, né, hologramática, né? A concepção dialética na educação, por exemplo, o objetivo é a transformação, né? A perspectiva dialética no materialismo histórico é a transformação social, onde a educação se relaciona dialeticamente com a sociedade, em condições que são determinadas, né? E isso não deixa de ter influência sobre o determinante e não deixa de ser um instrumento importante na transformação social, né? As partes sobre o todo. Mas na complexidade, o que é que nós vamos ver? Também essa visão de totalidade, mas na perspectiva daquilo que é tecido junto, do que é complexo, é um todo indissociável, né? A abordagem aqui é multireferencial, é transdisciplinar na construção do conhecimento, né? Se contrapõe a uma visão linear daquilo que é previsível, né? E aí nós vamos fazer aqui só uma diferença, e aí eu vou convocar Piaget para voltar ao tema da interdisciplinaridade, quando ele diz que existem diferentes maneiras de nós concebermos a disciplinaridade. Ela pode ser concebida de forma multi, pluri, inter e transdisciplinar. Na perspectiva, e aí, Tomazoni, você vai me dizer se você concorda, da multidisciplinaridade, o que nós temos é justaposição. Isso no currículo nós vamos ver com muita clareza. Justaposição de matérias diferentes oferecidas simultaneamente no currículo. É o currículo nas caixinhas, né? Esclarecendo que tem alguns elementos comuns, história da educação 1 e 2, mas não necessariamente se ressalta a interligação entre essas partes, né? É justamente a colocação, vamos dizer assim, em termos curriculares, no currículo dessas caixinhas de disciplinas que são múltiplas, né? Mas que não tem entre elas, vamos dizer assim, uma integração. A pluridisciplinaridade é como a multidisciplinaridade, uma justaposição de disciplinas dentro de um mesmo setor, mas aí dentro de um mesmo setor de conhecimento. Por exemplo, física e química, né? Podemos falar aí, biologia e matemática, ou sociologia e história. Elas são disciplinas que são justapostas,
têm uma certa comunicação, mas com as quais não se trabalha na sua interconexão, né? E então a gente está vendo aí uma via de mão dupla, existe comunicação, mas não existe interconexão. E a interdisciplinaridade, do ponto de vista científico, vai reunir estudos complementares, né, num conjunto de disciplinas científicas. Então, o que é que a gente vai observar nas disciplinas científicas? Não é a sua justa posição, mas a sua relação de complementariedade. Quando a gente fala em geofísica, em geoquímica, a gente não está falando dessa intercomplementariedade, dessa interação entre duas ou mais disciplinas, gera intercomunicação, mas gera, sobretudo, transformação de métodos de pesquisa e transformações conceituais. Isso faz surgir um conhecimento novo, né? Ela está na essência das relações entre os objetos. E, assim, é capaz de produzir um conhecimento novo e outras disciplinas. E aqui vocês estão cheios de exemplos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se geofísica é um exemplo disso, se geoquímica e outras, oceanografia, a própria geografia. Estou fazendo a diferença entre multi, inter, trans, ainda nem falei, mas que está além, eu acho que é um passo além da interdisciplinaridade, mas a gente, enquanto professores universitários, acadêmicos, temos muitas dificuldades devido ao nosso isolacionismo intelectual e também atitudinal, de trabalharmos de modo interdisciplinar. E aí, depois eu queria falar um pouquinho sobre isso, dessa questão da atitude. O que você acha, Marco? Bom, acho que tem também as colegas aí, né, para falar, né, e por um acaso, eu vou dizer que para todos vocês, assim, né, professora Ana, a gente já trabalhou junto, né, trabalhei já junto também com a professora Gisele, trabalhei junto com a professora Simone, então eu tenho um maior apreço, não só pessoal, mas um apreço também pelo que elas representam como essa força intelectual, porque elas são pessoas muito importantes e trabalham assim com coisas, cada uma em uma área muito específica e coisas específicas, mas tem uma abertura a essas discussões, né, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que isso também vem me perdoe talvez o meu machismo, mas também vem dessa sensibilidade feminina que é uma coisa muito muito importante, né? Mas assim, lidando com essa questão a minha visão sobre isso, né? E como a gente não está, verdade, a gente não está conseguindo discutir, né? A gente está, na verdade, se adaptando aos apertos, né, das normativas, para reestruturação curricular. A gente não está conseguindo, de fato, né, e não tem um movimento, e aí eu vou ser muito sincero, não tem um movimento de pensar essas dimensões que são dessa outra ordem, do porquê da existência, né, e das questões que fazem com que a gente, de fato, seja um curso que tem uma dicotomia presente na sua formação. Nós temos, assim, essa coisa da geografia física, da geografia humana, que parece um fantasma do tempo, né, que coloca. E ele também parece ser um fantasma que é colocado nas outras áreas, né? Então, algumas áreas, no próprio instituto, quando se fala da sociedade, não, mas eu não estudo isso, né? Então, quando o cara estuda sísmica, ou os efeitos, ou a questão da produção de petróleo, certo? Mas isso está associado ou de extração de recursos, ou do que seja. Isso está associado sempre a uma dimensão do humano do outro, né? Então, quando você vê, né, coisas diversas acontecerem, né, nesse mundo, né, e aí você percebe que isso está extremamente conectado, né? Não posso desconectar a produção da soja da pobreza e da fome, né, ao mesmo tempo que ela é um antagonismo, né? Então, existe, né, o porquê que isso ocorre, como isso ocorre, que cadeias ocorrem, como cada área observa isso. Mas a gente, assim, essa questão da interdisciplinaridade está imersa também em outro problema, né, que é a questão, eu vejo assim, gente, que está associada essa dificuldade de transitar com o outro
com as outras áreas, né, e essa autonomia disciplinar que se convoca dentro da geografia física, da geografia humana, né, ela está associada a um certo tipo que eu acho que é o centro da sociedade atual, né, é o imaginário da sociedade atual, que é o individualismo, o hedonismo e o egocentrismo. Né? Então, felicidade plena para mim, tudo para mim, e para mim, e para mim o resto não sei. E aí isso eu preciso de carga horária para dar esse conteúdo aqui, esse conteúdo é mais importante do que aquele outro conteúdo, e vai assim por diante. Então, esse comportamento, né, em certa forma, espelho social, também se reflete no espelho curricular. Né? Então, como transpor isso, né, tem a ver com o nosso próprio comportamento, né? Como docente, que eu acho que também a gente é empurrado, como todos nós, como espelho da sociedade, somos empurrados também a ter esses comportamentos. Nós estamos vendo agora a questão da competitividade na Bolsa Milton Santos, né? A competitividade da Bolsa, na Bolsa Milton Santos, que como nós temos um decréscimo de bolsas, a Bolsa Milton Santos agora vai ser disputada por toda a universidade. E aí eu estava discutindo com um colega, com o professor Clímaco, dizendo que, olha, a gente vai perder porque os nossos currículos Lattes não estão latindo tanto. Né? Se não latirem tanto, nós não vamos perder. Então, o grupo Produção do Espaço Urbano, que em tese teriam 5 bolsas, né, que é dada pela aposentadoria do professor Milton Santos, nós vamos ter uma perda, porque entrou na competitividade geral. Então, enfim, falei várias coisas, mas é porque eu acho que eu queria falar isso, e foi até, eu acho que um certo egoísmo falar isso. É uma preocupação nossa que está acontecendo. Então, eu não estou vendo, em síntese, na reforma curricular, a não ser um aperto, a adaptação às estruturas, às normas e às novas diretrizes. E muito pouca, não é por falta de vontade nossa, não é porque nós não queremos, porque nós somos egoístas. Estamos com muita dificuldade realmente de fazer essas discussões outras. Que não seja, né? Elas vêm, mas elas são tênues, Cristina. Eu não sei se a colega Gisele, que também faz parte do nosso Vamos curso, chamar aqui as professoras. Vamos chamar. Conversa aí. Simone e Gisele, venham para cá. Fechei a boca aqui. Venham para cá, Simone e Gisele. Vocês podem ou abrir o microfone, pode ser pelo microfone, se não quiserem abrir a câmera. Mas é bom vocês usarem a palavra. Contexto da reforma curricular, como é que está sendo assumir uma atitude interdisciplinar, né, Tomazoni? Porque você falou de comportamento egóico, isso é muito importante. Comportamento egóico no social e também na sala de aula, né? Esses egos muito inflados na sala de aula não são compatíveis com a visão interdisciplinar. Diga, Gisele. Bom dia, Cristina. Bom dia, pessoal. Acho que a gente tem de tudo, né? Quando, às vezes, ontem mesmo eu tive um aluno que estava conversando aqui comigo, aí disse, porque eu esperava que na universidade isso não acontecesse. Eu disse, qual é a diferença entre universidade e sociedade? Ela é feita por pessoas, né? E as relações são iguais. Então, assim como a gente encontra egos e problemas em todo que é lugar, a gente encontra pessoas muito boas, assim, muito boas. E eu vejo que as pessoas que estão levando, por exemplo, a reforma curricular dentro do Departamento de Geografia são pessoas que eu diria assim, eu confio, né, nessa visão que tem, né, estão conduzindo de uma forma, dentro de todas as dificuldades que nós temos, né, que eles também têm. Eu mesmo não cheguei atrasada porque estava numa outra reunião que tinha marcado e não pude participar de um outro evento essa semana da PDU, porque era bem no meu horário de aula e não sei o quê, e são milhões de coisas. Então, essas pessoas que estão conduzindo, eu acho que elas tentam contornar isso, sabe? Dentro do Departamento de Geografia, a gente vê algumas coisas assim, tem as questões dos egos, tem algumas coisas que a gente percebe que, né, não estão ali, não integram muito, mas isso
a gente encontra em tudo que é lugar. Eu acho que a gente ainda está dentro de um departamento, dentro de um colegiado, onde a gente consegue conversar, onde as pessoas têm posturas críticas, e tem muitas pessoas que buscam, sim, estar revendo sua prática pedagógica. Eu encontro pessoas que estão buscando isso, né? Eu mesma, e é engraçado, porque na semana passada uma pessoa falou para mim, nossa, professor, que foi meu aluno, hoje é meu colega, passou em concurso e tudo, e trabalha comigo na pós-graduação, e que é meu colega, e digo, você não é a mesma, né? E eu digo, ainda bem, porque ainda bem, porque eu era extremamente quadrada e, sabe, dentro de uma estrutura como eu fui educada e na qual eu me saí muito bem, digamos assim, né? Mas hoje eu vejo, obviamente, que o mundo não é esse, e vários colegas veem isso, né? Às vezes tem alguns que a gente tem vontade de pegar e, você deveria assistir uma sessão aí com a PDU, sabe? Deveria estar aqui. Vejo que nós somos pouquíssimos que estamos aqui. Né? Isso demonstra um pouquinho qual é o valor que as pessoas dão a isso. Então, mas assim, na prática, as pessoas buscam, sabe? Eu acho que tem de tudo, tem de tudo. Tem aqueles que realmente conseguem, buscam e conseguem, tem aqueles que estão buscando. Eu mesma, quantas vezes eu me sinto perdida, porque eu fiz alguns cursos já com vocês, né, Cristina? Por quê? Porque eu voltei, eu fiquei um tempo na administração, em pós-graduação. Fiquei um tempo afastada da graduação por isso, fiquei lecionando só na pós. E quando voltei para dar um curso numa disciplina de licenciatura. Eu pensei, eu preciso me preparar para isso. Sabe? Eu não posso fazer igual eu fazia, né? Eu fazia na geografia, e eu descobri um outro mundo e estou assim. Então, eu acho que isso é muito de uma busca pessoal. É como ele falou ontem também, o Pedro, assim, as pessoas têm que entrar no mesmo barco para que o barco flua em direção a um determinado caminho. Né? Sim. Mas isso é feito por pessoas. Né? E as pessoas a gente encontra de tudo que é tipo. Em relação à reforma curricular, eu acho que nós estamos tendo avanços, porque nós estamos fazendo campos integrados, estamos buscando formas de melhorar a nossa própria relação entre nós, professores, mas existe uma estrutura que é muito difícil de ser rompida. E que não é culpa dos professores de um, de outro e tal, né? Nós somos o reflexo desse sistema, né? Que está aí. Agora, temos que pensar também que não podemos ver tudo de forma atomizada, né? Se nós vemos tudo de forma interligada, a gente sabe que o nosso pensar e, sobretudo, o nosso fazer vai incidir sobre o fazer do outro. Então, bora arregaçar as mangas, né? A hora é essa. Estão justamente no momento de reforma curricular. Você já está falando em campos integrados. Certamente eu sei que nessa reforma deve ter muito da interdisciplinaridade. A gente quer ouvir um pouquinho sobre isso. Ana Santana levantou a mão aqui. Vamos ver o que a Ana tem a nos dizer. Ana. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bom? Dia. Então, no início eu estava conversando com a professora Cristina justamente isso, né? Essa dificuldade, talvez geografia tenha uma menor dificuldade, isso eu pensando aqui comigo, né? Porque tem uma formação pedagógica no curso, né? Tem a licenciatura, enfim, tem um quê educacional mais formatado, né? Nos cursos ali de geografia. Mas no nosso caso, geologia, e eu acho que geofísica, oceanografia eu não sei dizer efetivamente, mas a gente não tem essa formação, né? De fato, a gente vem de empresa, ou muitas vezes fez mestrado e doutorado, às vezes mestrado e doutorado na mesma instituição, UFBA, ou seja, há uma dificuldade maior. Eu faço essa leitura que é esse motivo, né? Mas podem ser outros. E ainda que seja, né, uma transformação pessoal, tem muito da pessoa procurar e tudo, eu acho que tem que ser uma quase imposição institucional. Tem que haver um esforço institucional para que os cursos sejam repensados, não só em termos de normativa e prazos de enlouquecer, e que não dá tempo e que vai ser, mais uma vez, caixinhas, né? A extensão vai ser relegada, bota lá umas caixinhas e que o discente corra atrás e faça suas horas de extensão, por exemplo. Não sei como vai ser efetivamente.
mas eu sinto essa falta de construção pedagógica justamente para esses cursos que não têm, de uma forma mais institucional. A instituição UFBA tem que pensar que ela tem ensino, não só pesquisa, e agora querendo extensão, né? Mas tem ensino, e o ensino, em alguns cursos, esses que não têm esse viés mais, né, pedagógico, digamos assim, eu acho que tem sido muito relegado pela instituição UFBA, né? Essa compreensão de ensino, de pedagogia, de como está sendo a prática da docente, do docente, isso não existe. Isso existe um questionário lá no final, que o estudante vai e preenche, né, malmente algumas questões, quando preenche, e dizendo que está avaliando o docente, ou o docente fazendo uma autoavaliação. Mas não é isso, eu acho que tem que ter, a gente está... Antes de tudo, né, de pensar que essas pessoas podem ficar ou não para pesquisa, a gente está formando profissionais para lidar ali com situações na sociedade. E a gente, nesse sentido de ensino, para esses cursos em especial, e aí eu coloco por, né, de experiência mesmo, né, a instituição tem falhado nesse sentido. É muito bom. Nós sabemos que eu que estudo a pedagogia universitária, que é justamente, não é, como se processa esse pensar pedagógico, né, por docentes, e eu como docente universitária também, o que eu observo, Ana, como você, é de que a pesquisa, ela e a formação de pesquisadores ou especialistas vem se sobrepondo, né, às questões que tocam a formação de professores, né? Então, é como se a pesquisa ela fosse até mais importante do que o ensino. E nós sabemos que a universidade democrática, ela, pelo menos desde quando foi a Universidade Brasileira, né, instituída, embora tardia, ela foi assim instituída a partir de um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. E, principalmente, com a pós-graduação, que é algo também que aparece de forma muito recente, né, na educação universitária no Brasil, né, somente nos anos 60 em diante, final de 60, que começam, né, os primeiros programas de pós-graduação, a pesquisa ela vai assumir assim uma estatura maior em relação à extensão acadêmica, em relação à questão do ensino, principalmente de graduação. Então, os professores, eles muitas vezes também pesquisadores, como eu, estão muito preocupados em publicar, porque temos uma agência reguladora e avaliadora, que é a CAPES, que nos obriga também, vamos ver a coisa na perspectiva sistêmica, né, Mar? Na perspectiva sistêmica, né? Não vamos ver as coisas somente na perspectiva individual, do sujeito que não tem uma relação com o todo. Nós também seguimos uma certa estrutura que nos oprime e conduz a sermos dessa maneira, de modo que os cursos de mestrado e doutorado, eles estão mais preocupados em formar o pesquisador do que o professor. Você forma o professor para a educação básica nos cursos de licenciatura, e o professor, por exemplo, para o ensino universitário, ele não tem uma formação inicial. A formação inicial dele, que seria, né, prevista na LDB na pós-graduação, não forma para o ensino. Quem fez doutorado, todos vocês, todos nós aqui, sabem disso. Nós estudamos pesquisa. As disciplinas são metodologia da pesquisa. Nós não temos uma disciplina obrigatória chamada didática no ensino superior, docência no ensino superior, que é a disciplina que eu ensino no programa de pós-graduação em educação. E, pasmem, essa disciplina ela é optativa mesmo no programa em educação. E metodologia da pesquisa é obrigatória. O que me dizem disso? Então, o aspecto pedagógico fica muito subsumido, ele fica muito secundarizado. E nós precisamos ultrapassar isso, porque nós somos pesquisadores, mas somos professores também. Temos uma profissionalidade em que a nossa pesquisa deve confluir para o nosso ensino.
Quem ensina com pesquisa está com tudo na mão, porque é pesquisa que propicia a interdisciplinaridade. Quando a gente trabalha pedagogicamente, didaticamente, com metodologia de projetos, tem uns que chamam de pedagogia de projetos, com comunidades de prática, tá? Quando a gente utiliza métodos que perspectivam a colaboração, a participação dos estudantes, estamos trabalhando interdisciplinarmente, né? Se associados às demais disciplinas, né? Tem que ver como é que o currículo é conformado aí, é configurado aí. Então, vamos aproveitar esse momento de reforma curricular e dar um salto qualitativo, porque se a gente quer dar um salto qualitativo em relação à qualidade de ensino, eu tenho que pensar no pedagógico. E não no conteúdo específico das disciplinas, dos componentes curriculares somente. Tem que haver um equilíbrio, conhecimento didático pedagógico, conhecimento específico dos componentes curriculares. Tem que haver como é que se diz? Um equilíbrio nisso, né? Nós, muitas vezes, damos mais atenção ao trabalho que a gente tem, a bolsa que a gente recebe, então, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer pesquisa, e o ensino fica lá, eu despejo aquele conteúdo do meu doutorado, ou da tese que eu defendi, ou do artigo que eu desenvolvi. Tem muitos professores que fazem isso, mas isso é um erro, não é absurdo. Nós temos que pensar no sujeito que aprende, e que aprende, eu desejo que ele seja um profissional inovador, um profissional que tenha equilíbrio na sua formação, que seja um pesquisador, mas que tenha uma visão integrada das coisas, além de ser profunda, mas que seja também expansiva, que seja integrada, que seja interdisciplinar, pelo menos, né? Sem falar no pulo das fronteiras, né? Que é o pensamento trans, né? Ana está aqui dizendo que todas devem ter situações e oportunidade para exercer o tripé, mas o calcanhar, e para o qual fizemos concurso, é o ensino, ensinar. É isso. Nós fazemos concurso como professores e muitas vezes desprezamos o pedagógico e o didático. A gente acha, muitas vezes, que é um conteúdo de menor importância. É perfumaria, essa questão de didática, essa questão de... Mas não é, turma. Não é. É estruturante da profissão. Entende? Não é à toa que a PDU foi criada, que o Núcleo de Formação Pedagógica foi criado, com uma necessidade, uma demanda interna, uma demanda externa, uma demanda não só nossa, uma demanda estruturante da qualidade do ensino dentro da universidade. Tem cursos que têm um índice de abandono, de evasão, de saída de alunos, de reprovação, que é imenso. Isso revela muito da nossa qualidade de ensino, não é? Então, vamos pensar, não é, sobre essas questões aí, não é? E trabalharmos, em vez da gente ficar competindo, vamos trabalhar de forma integrada. Eu acho que o que Tomás falou aí né, é muito importante, o comportamento, a atitude, né Tomazoni? O que você acha? É muito instigante, tá? São espaços de discussão que são instigantes, né? Então, fico feliz, assim, eu vi a Gisele ali na sala dela lá, você, né? Isso. A doutora Ana falando, Simone aqui interagindo, assim, né? É muito legal estar com vocês, assim, e tendo essa perspectiva, né, dessa construção, dessa importância do que é ser docente, né? Do que é ser professor, do que é professar, né? E como isso se dá num contexto de uma visão de mundo, né? Então, a construção da nossa visão de mundo para sujeitos sociais, né? Sujeitos sociais constituídos que também se constituem dentro da própria escola, né? Então, e qual é o nosso papel disso, né? Em não emergirmos, né? Porque uma coisa é certa, né? Cada vez mais o complexo militar, biotecnológico e agroindustrial, ele toma o centro da potência da pesquisa, assim, né? Então, não é mais necessariamente, a não ser algumas ilhas, né, que formam, né, essa pesquisa de ponta, né, do ponto de vista assim, o papel da universidade não só, né, em fornecer, né, pessoas para o mundo do trabalho, né, porque é o mundo do trabalho cada vez mais dominado por um algoritmo, né? Retiramos das montadoras os trabalhadores, né? Retiramos da agroindústria, da cana e de tantas coisas, retiramos milhões de trabalhadores agora deixados ao bel prazer por conta da maquinaria, né?
e a maquinaria e a tecnologia. E a tecnologia hoje tirando, inclusive, aquilo que a gente achava que nunca ia tirar, né? Que são os professores, os médicos, né? E isso, esse mundo se formando, né? E como a gente cria, né, dentro... E a gente tem que pensar isso como docente, né? Então, nosso papel dentro de sujeitos sociais, dentro de que história social, dessa grande história que é a história da humanidade, né? Está sendo feita e será feita, né, depois de nós, né? Então, como nós poderemos propiciar essas questões, né? Então, assim, eu vejo assim bastante otimista, assim, né, Gisele, assim, eu olho, né, Gisele, uma coisa que você colocou, assim, eu acho bacana, assim, né, eu não vou falar, eu falar de otimismo, mas, assim, ao mesmo tempo, então, eu vejo, assim, os contrapontos... Os avanços, né? Eu vejo, assim, avanços em solavancos, né? Conseguir ter colocado os campos... porque era uma discussão que a gente estava tendo já há um certo tempo, e eu que faço campo, né? A professora Gília também faz campo, né? A professora Ana também faz campo, Simone, eu acho que também fez ou fazia, não faz, enfim, com os alunos fora, então, assim, e aí você vê, assim, que a necessidade sempre de ter mais colegas ali, assim, então, a ideia de fazer um campo agora que abranja atividades interdisciplinares com mais de um professor pensando aquela atividade, eu acho que é um grande avanço que a gente vai dar. O problema é a operacionalização, mas eu acho que a gente também vai conseguir. A gente tem uma figura que é fantástica, e duas pessoas que eu acho, né, Gisele, que são excelentes pessoas, assim, todos somos, mas, assim, que eu tenho um apreço muito, muito especial, a professora Érica, né, que tem um cuidado com tudo, né, e o Wendel também, que é uma pessoa que está nessa linha de comando estão na linha de comando da reforma, né, e da revisão e tal, e que eles trabalham isso, né, e nessas dimensões. Então, acho que a gente tem um avanço, sim, né, e Érica e Wendel, de fato, são chaves, com cuidado e com olhares, assim, bem objetivos, né, isso nos ajuda a pensar, né, eu, de vez em quando, assim, eu destoo deles, porque eu fico fazendo o que eu faço aqui, né, ficar fazendo digressões, às vezes, né, mas as digressões... Você está pensando sobre a prática, você está fazendo praxis, você está sendo o sujeito dela, né? É isso, eu penso isso. Eu percebo que o mundo ele só pode ser entendido dentro, você imerso nessa complexidade, e na complexidade terra-mundo. Eu, digamos, da natureza de geografia física, eu entendo que elas continuam sendo extremamente importantes a gente entender as estruturas, as formas e os processos, aliados a essa composição de como nós socialmente vemos essas estruturas, processos e formas. E o que gera disso dentro de uma coevolução, né? E sair do darwinismo social, né? Do bulldog lá, do bulldog de Darwin, né? Que esse darwinismo social, que é o mais competidor, né? O mais competitivo é o que é o melhor, ao contrário do que o Darwin disse. Darwin disse que a competição era importante, pero não só, mas a coevolução ela é organizativa e colaborativa. E talvez essa ideia potente deva ser trazida para nós, né? Porque o nosso ego está na ideia da competição, que é um modelo extremamente perverso para o mundo, né? Totalmente perverso e produtor de miséria. Como é que a gente vive isso dentro, como a gente aqui se contrapõe a isso, lhe dando consciência, né? Então, a interdisciplinaridade, que é um caminho para a gente chegar a um outro momento, né? Eu acho Exato. que voltar a sermos o que éramos lá no passado. Exato. Né? Na antiguidade, trivium, quadrivium, as matérias integradas, geometria, com, como é que se diz, astronomia, né? Física, com filosofia. Seres cosmogônicos. Exatamente. Vamos lá. Isso aí, chegarmos no trânsito, na ultrapassagem, inclusive, das fronteiras. Regina Lúcia está aqui colocando uma questão. Nós já estamos a 10h50, vamos chegando aqui nos finalmente, Tomazoni, mas ela coloca uma questão aí para você que eu acho importante, que vai falar do currículo. Duas coisas que eu quero fazer uma observação aqui. Primeiro, que Simone coloca, nem todas as disciplinas podem ser adaptadas para promover extensão. Concordo, nem todas, não necessariamente, né? Somente aquelas que realmente têm uma
possibilidade maior de inserção, todas têm, mas vamos dizer assim, aquelas que têm uma abertura maior de inserção, né, na própria comunidade, eu acho que elas estão mais afeitas, inclusive, a um trabalho extensionista. E com isso eu não quero dizer que ela tem disciplinas teóricas e práticas, não, né? Mas tem as que são eminentemente, né, assim ou eminentemente assado. E a outra questão que eu quero colocar, concordando, portanto, com Simone, é com a Regina, agora que ela traz uma questão para Tomazoni, dizendo: gostaria de saber se o professor Tomazoni pode falar da interdisciplinaridade na reforma do currículo de geografia. Como a interdisciplinaridade, enquanto abordagem metodológica e epistemológica, está prevista no currículo de geografia, se está prevista, né, como é, em que eixos estruturadores, se são atividades, em que componentes, como é que está organizado isso no currículo de geo. Ô, Cristina, eu não sei se eu tenho essa pergunta, né, Gisele, eu acho que ela é bastante ampla, assim, né, e é importantíssima, claro, para a gente pensar, né, mas eu desde logo, acho que sou um pouco incompetente para falar nessa totalidade, mas eu percebo que a gente... Em geografia, se tem disciplinas que vão associar outras, algumas atividades, como é que está então, isso? tem algumas questões, né? Então, assim, o campo, por exemplo, agora, que seriam os campos, não seriam campos disciplinares específicos, né? Mas a gente já tem algumas atividades disciplinares que contemplam essa costura, né, de abordagem metodológica e epistêmica, né, que, assim, por exemplo, eu leciono uma disciplina que chama Estudo Integrado da Paisagem, né, convergem aí os fenômenos da escala humana, né, sobre as escalas das estruturas planetárias, né, dos sistemas ambientais, isso vistos, né, então essas relações, isso também está costurado em ponto de vista também de uma epistemologia, de como trabalhar, né, aonde você está fincado, qual é a visão de mundo, né, que você produz, né, alguns conhecimentos em algumas disciplinas da área humana também, né? Então, sempre teremos, eu acredito que nós não poderemos nunca sair desses diferentes abordagens. O que eu acho que a gente pode começar a produzir, talvez no campo, né, Gisele, nesses campos mais comuns, seriam essas convergência, né, divisões, né, por exemplo, fenomenológicas com as visões sistêmicas, né? Que eu acho que a gente teria um avanço muito grande, né? Por exemplo, vamos imaginar um campo com Fuentes e Ângelo, né? Tratando a paisagem, né? Certo? Ou nós, ou eu e você, junto com o Ângelo e Clímaco, né? Que lidando com fenômenos, né? Então, obviamente, vai implicar em que a gente discuta, né, elementos não só de abordagem metodológica, como também a dimensão epistemológica, né, de um tratamento comum, né, e a gente consiga não uma coisa fechada final, mas algo que contemple essas linguagens comuns que nos acessam os nossos. Então, a gente acha que tem algumas questões, assim, algumas partes que estão presentes lá, né? E com cuidado foram montados. O Wendel, inclusive, acho que é uma pessoa que poderia responder essa pergunta assim, ó. O Wendel Queria que o Wendel estivesse aqui, mas Gisele pode responder. Tem uma outra coisa que foi levantada também na época da discussão, que foi feita a seguinte discussão. Se nós, professores, né, fomos questionados, se nós, professores, daríamos disciplinas em conjunto, uma mesma disciplina, juntos, né? Se nós toparíamos dar uma disciplina com 2, 3 professores que complementariam, né? Se complementariam. Essa foi uma discussão interessante também. O que aconteceu? A maioria dos professores afirmou que sim, daria com seus colegas de departamento, né?
disciplina conjunta, mas o problema que caiu foi a questão de contabilizar a carga horária. Porque a UFBA não permite que você duplique a carga horária, né? Por exemplo, que você tenha 2 professores para uma disciplina, sei lá, de 34 horas, que os 2 tenham as 34 horas. Né? E alguns professores disseram, não, eu daria aula mesmo assim, outros diziam, não, porque se eu não conto essas 34, essa disciplina, para mim, se só vai contar para o outro, só vai contar 17, eu preciso estar dando outras disciplinas para atender a carga horária. Então, gerou uma discussão em cima disso, né? E a gente sabe que isso acontece para não ficar multiplicando professores que às vezes não estão dando de forma conjunta, mas a nossa discussão foi no sentido de realmente termos 2 ou até 3 professores estando o semestre inteiro dando juntos na mesma disciplina. Né? Então, muitos se disponibilizaram a isso, mas quando pergunta, foi um formuláriozinho bem elaborado assim pelo Endo, né, e pela Érica. Mas e se não contar a carga horária, se tiver que dividir a carga horária? Aí os professores já se dividiram, né? Um ou outro sim e outros não. Por quê? Porque a gente é exigido por carga horária. Eu agora tenho uma outra reunião às 11 horas. E a gente trabalha muito. E quem não trabalha, não trabalha na UFBA. Isso a gente sabe. Quem não trabalha, não trabalha. Mas a maioria das pessoas trabalha muito. Então, sabe, cai nessas questões. É injusto, né, Gisele? Desculpa interromper, porque eu acho que não devia dividir a carga horária, porque eu fico rente com um colega quando eu trabalho em parceria na pós-graduação, por exemplo. Eu estou trabalhando agora. Eu estou dividindo uma disciplina na pós com um colega, que a gente fica o semestre inteiro, todas as horas, mas ele recebe uma parte, eu recebo outra. Isso fazer isso também para graduação seria inviável, no meu caso, por exemplo, agora, entendeu? Por mais que eu gostaria de estar dando junto a disciplina lá, junto com pedologia, sei lá. Essa questão então, nós temos que colocar na pró-reitoria. Uma questão estrutural, né? Uma questão estrutural que precisa ser colocada, porque senão... senão não tem interdisciplinaridade. Não implementa. Como é que a gente vai trabalhar o Inter? Então, a gente discute isso, a gente tem vontade disso, muitos, não todos, mas as coisas acabam não avançando pela questão estrutural, né? Pois é. Aí então, a gente se esbarra, né? Diante dessas limitações, né? Que são grandes. Turma, eu vou levar aqui a apresentação a uma conclusão provisória, teria muito a dizer e tal, mas eu acho que nós já estamos com horários, os professores têm suas reuniões e eu também, inclusive logo aqui durante a tarde. Vou tentar aqui fazer uma conclusão, como disse, provisória, para a gente continuar a conversa em outro momento, só fazendo uma síntese, Tomazoni, e aí eu te passo a palavra, de que o trabalho pedagógico interdisciplinar ele vai depender sempre dessa visão colaborativa entre as partes, mas vai depender também da boa vontade e, vamos dizer assim, de uma compreensão mais correta também dos próprios dirigentes, para que nós tenhamos uma estrutura institucional que possibilite também falarmos da prática interdisciplinar. Eu acho que essa questão é muito importante a gente trazer aqui, que vocês e Gisele trouxe aí, essa questão é muito importante. Vamos, para romper com esses padrões pedagógicos disciplinares e academicistas, temos que também lutar para termos as melhores condições. Temos que trabalhar com a percepção de que os conhecimentos eles devem ser compreendidos de modo integrado, de modo interconectado, e assim propiciarmos o ensino também integrado e interconectado. Aí, o Morin fala na racionalidade aberta, que, a meu ver, tem tudo a ver com essa abertura também atitudinal, com esse comportamento aberto às mudanças, e cujo compromisso
ele parece óbvio o que eu vou dizer, mas não é tão óbvio assim para muitos, o compromisso com o aprender, e com um aprender abrangente, expansivo, né? Integrado, né? Portanto, interdisciplinar, pelo menos inicialmente, para que a gente chegue até a uma possibilidade ainda mais ampla de trabalharmos os conhecimentos, né? Que é aquele em que a gente rompe com as fronteiras entre as disciplinas e a perspectiva transdisciplinar. Eu diria que ainda estamos bem longe de alcançarmos esta via, mas ela é uma utopia absolutamente possível. Passo para você, Tomazoni, com todos os meus agradecimentos para os heróis da resistência que estão aqui, né? Para a assessoria, Regina, também Fernanda, que nos deram todo apoio, e, sobretudo, também a Marco Tomazoni, que fez uma tabela aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de saber do feedback. Passo para Marco Antônio. Não conversamos nada, obviamente, sobre isso, mas acho que o objetivo, né, da PDU é muito, assim, é essencial, acho, hoje, dentro dessa reflexão, né, do papel docente, de como a gente, de fato, efetivamente pode e deve se transformar, né, e se transmutar dentro do processo formativo, né, dessas pessoas, né. Mas é isso, a gente lida com pessoas que estão dentro de uma sociedade, e nós estamos imersos nela, uma sociedade que é uma sociedade da tragédia, né? Uma sociedade formada por mais de 300 anos de escravidão, pelo desapego total às suas ancestralidades, desapego total ao seu território, e uma educação que cada vez mais processa-se de forma alienante, e você chega com pessoas com muitas dificuldades. Então, como nós, dentro desse papel, desse microcosmo, podemos atuar formando um anti-macrocosmos, né? Porque o macrocosmos nos leva a isso, então, que é do próprio sistema. E a gente, na verdade, caminha dentro, né, dele, e entendendo que a gente faz parte dele, e como a gente pode lidar com isso, com esses sujeitos sociais que estão nesses territórios. E agora a gente tem todas essas inserções, né, dos quilombolas, de indígenas, né? Desculpe os dois termos, principalmente os indígenas, que é um termo que eu acho que não nos cabe muito hoje, mas dessas populações ancestrais que estão acessando, que estão se transformando também dentro da universidade, né? Mas que não criem esse vínculo, né, meritocrático, né, que muitos às vezes procuram dentro dela, e que muitos às vezes tem só na meritocracia o seu alvo, né? Mas sim um objeto de transformação profunda, né? Que a ciência nos seja dada como um processo e não como um ente, né? Por isso aquele negócio, eu amo a ciência. Eu não amo a ciência, eu amo a vida. A vida o olhar pela ciência é o olhar pela ciência, né? E a ciência é um modo de olhar, e não é uma estrutura que está fora de nós, ou né? Ela está dentro de nós. Então, como nós transformamos nosso olhar, a interdisciplinaridade, a visão sistêmica e essas dimensões que comportam um conhecimento mais universalizante são um caminho. Não vejo outra coisa senão esse caminho, professora. Não vejo. Só esse caminho. Eu acho que nós, o Instituto, os colegas que estão aqui, já fazem parte desse pensamento, e vamos abraçar outros aqui para trazer. Alguns não podem mesmo estar aqui por condições de outros trabalhos, mas vamos trazer, né? A gente tem colegas valorosos pensando nisso, o professor Joil, tem tantos outros amigos aí, né, que eu não vou citar também outros nomes aqui que não podem estar aqui, mas gostariam de estar. Abraço. Abraço a todos e a todas. Vamos ficando por aqui, esperando a nós. Ainda temos uma live interativa que foi adiada sobre metodologia de ensino e uso de recursos digitais, que foi solicitado. Mas eu vejo que realmente a questão da reforma curricular ela está mobilizando todo mundo. Então, vocês vejam com a Regina o dia que nós podemos fazer essa última, por enquanto, né, inserção da PDU aqui, mas nós continuamos à disposição, temos ainda uma data prevista,
E aí, conto com vocês, professores aqui presentes, na sensibilização, né, dos seus pares em relação também a esse trabalho pedagógico que ele tem sua importância. Muito obrigada também, muito bom esse contato, espero que tenham apreciado o nosso encontro de hoje, tá bom? Abração. Tchau, tchau, Piscina. Tchau a todos aí. Vamos Tchau, um abraço. Se cuidem. Vamos lá. Se cuidem. Isso aí. Obrigada. Deixa eu fechar.